Fala, galerinha. Vamos lá. Mais uma aula aqui, nossa, módulo 7, sobre congruência de triângulos e as propriedades dos quadriláteros. Nessa aula, a gente vai falar sobre as propriedades dos quadriláteros. Então, primeira coisa, eu tenho que relembrar o que é um quadrilátero. Então, um quadrilátero é uma figura geométrica poligonal, certo? Formada por 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Então, toda figura geométrica plana, tá? Fechada, formada só por retas, a gente chama de polígono, tá? Então, o quadrilátero ele é um polígono que ele tem 4 lados, ok? Um exemplo aqui, ó, o retângulo, o quadrado, o losango, o paralelogramo, o trapézio, entre outras infinitas figuras que possuem 4 lados, certo? Então, se tem 4 lados, é um quadrilátero, ok? Dentro dos quadriláteros aqui, eu estou citando os lados, os ângulos e os vértices. O lado é esse segmento de reta aqui, tá? Que compõe as figuras. Ângulos são as aberturas que nós temos aqui entre dois lados. Isso seriam os nossos ângulos. E o vértice são os biquinhos, seria o ponto de junção, ponto de união entre dois lados de uma determinada figura, ok? Então, dando sequência aqui. Dentro dos quadriláteros, nós temos algumas classificações, algumas separações. Então, os quadriláteros eles estão divididos entre trapézios e não trapézios. Os trapézios são as figuras formadas por pelo menos 2 lados paralelos. O que são lados paralelos? São lados que não se encontram em momento algum. Por exemplo, ó, esse lado aqui é paralelo a esse lado, porque jamais eles vão se encontrar, por mais que eu prolongue os meus segmentos de reta. Esse lado aqui é paralelo a esse paralelo a esse paralelo a esse e esse paralelo a esse paralelo a esse e assim por diante. Então, esses são os trapézios. E os não trapézios, eles não possuem lados paralelos. Então, ó, esse lado vai encontrar com esse se a gente seguir, esse lado encontra com esse encontra com esse, ou seja, não existe lados paralelos, ok? Dentro dos trapézios, nós temos algumas classificações dentro deles e nós temos um tipo específico, que são os paralelogramos, que possuem 2 pares de lados opostos, ou seja, todo lado oposto vai ser paralelo ao outro. A gente vai falar especificamente disso nos próximos slides. Então, vamos lá, ó. Trapézio. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os trapézios. São figuras geométricas planas que pertencem ao grupo dos quadriláteros e possuem um par de lados paralelos, ok? Então, somente um par, somente 2 lados serão paralelos um ao outro. O outro par de retas, eles vão se cruzar em algum determinado momento, tá? Os lados paralelos dos trapézios são chamados de base. Eu vou ter sempre a base maior e a base menor. Ó, base maior, base menor. Base maior, base menor. Esse lado paralelo a esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. Os outros lados não têm nada de paralelo, tá? Nós podemos classificar os nossos trapézios em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. O que seriam essas definições, essas classificações? O trapézio retângulo é aquele que apresenta 2 ângulos retos. Então, ó, eu tenho um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui. Então, esse tipo de trapézio, ele é chamado de trapézio retângulo. Galerinha, esse trapézio ele pode estar dessa forma
também, tá? Eu posso ter ele de diversas formas. Posso ter ele assim também. Então, não importa a forma que ele se encontra. Para ele ser um trapézio retângulo, ele precisa ter dois ângulos retos. Ângulo reto são aqueles ângulos quadradinhos que formam 90 graus. Então, esse é o tipo de trapézio retângulo. Continuando. Trapézio isósceles. É aquele em que os lados não paralelos são congruentes. Congruente, nós falamos na aula anterior, representa igualdade, tá? Então, os lados que não são paralelos, eles vão ser iguais. Então, esse lado é paralelo a esse. Então, esse lado aqui vai ter exatamente a mesma medida que esse. Exemplo, ó, aqui mede 5, aqui mede 12, que são os lados paralelos. Esse lado que não é paralelo a esse, eles possuem a mesma medida, 6 centímetros. Então, isso é um trapézio isósceles. E aí, nós temos o trapézio escaleno. É aquele que os lados não paralelos não são congruentes. Então, ó, esse lado é paralelo a esse. Esses dois lados que não são os paralelos, eles não vão possuir a mesma medida. Eles vão ter tamanhos diferentes, tá? Esse é o trapézio escaleno, ok? Aí, nós temos também, dentro dos trapézios, os paralelogramos, tá? Que são figuras que possuem os lados opostos paralelos, congruentes, tá? E os ângulos opostos também são congruentes. Então, ó, esse lado aqui é paralelo a esse, certo? Então, ó, eles possuem exatamente a mesma medida. E esse lado que é paralelo a esse outro lado aqui, eles também possuem as mesmas medidas. Então, isso daqui é um paralelogramo. Esse ângulo é oposto a esse, eles são iguais, e esse ângulo é oposto a esse, eles são iguais, ok? Nos paralelogramos, além do paralelogramo, que é essa figura aqui, que vocês veem bastante, nós temos os retângulos, os quadrados e os losangos, tá? Todos eles são paralelogramos, só que recebem um nome em específico, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da característica de cada um deles. Retângulo é aquele que possui os 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos de 90 graus, tá? A figura pode estar nesse formato ou pode ser esse formato aqui também. O importante para ser um retângulo é que eu tenha os 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos de 90 graus. Próxima figura, nós temos o losango. O losango, ele possui todos os lados iguais. Então, esse lado mede igual a esse, que mede igual a esse, mede igual a esse. E aí, eles atendem também as características lá do meu paralelogramo. Lados opostos são paralelos e iguais. Ângulos opostos também são iguais, são congruentes, ok? E a última figura que nós temos é o quadrado. O quadrado, ele possui os 4 lados iguais, certo? E também os 4 ângulos retos. Então, ele vai ter que satisfazer as duas propriedades das figuras anteriores. Ele precisa ter a propriedade do retângulo, que é possuir os 4 ângulos de 90 graus, os 4 ângulos retos, e ele tem que ter a propriedade do losango, que é possuir os 4 ângulos aqui, os 4 lados iguais. Então, eu poderia falar também que um quadrado ele pode ser um losango, e ele também pode ser chamado de retângulo, porque ele tem as características que esses ângulos, que essas figuras possuem,
Tá ok? Então vamos lá, vamos ao tema da nossa aula, que é as propriedades dos quadriláteros. Nós temos 7 propriedades, tá? E eu vou passar aqui, eu vou mostrar cada uma delas para vocês. A primeira propriedade diz que cada diagonal divide o paralelogramo em 2 triângulos congruentes. O que é diagonal? Então, eu tenho aqui uma figura. Diagonal é quando eu ligo um vértice a outro vértice não consecutivo, e isso é uma diagonal. Tá, ó. Esse vértice é consecutivo a esse, porque ele está ao lado, e esse vértice é consecutivo a esse também, porque ele está ao lado. A diagonal liga um vértice a outro não consecutivo. Então, sempre que eu fizer isso em um paralelogramo, certo? Eu vou ter 2 triângulos congruentes, ó, triângulo azul e o vermelho. O que são triângulos congruentes? São triângulos que possuem as mesmas medidas, tá? São triângulos que são iguais, ok? Vamos lá para a nossa segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: as diagonais do paralelogramo cortam-se no ponto médio, tá? Ou seja, o ponto de encontro das duas diagonais se dá exatamente no meio de ambas, tá? Então, ó, a medida dessa parte da diagonal é exatamente essa medida, é exatamente igual a essa medida aqui. Sempre, o ponto de encontro das duas diagonais vai dividir a reta dela, a reta, no caso dessa diagonal, em 2 partes exatamente iguais, que seria o ponto médio. Divide um segmento de reta ao meio, ok? Vamos lá, nossa terceira propriedade. Todo retângulo tem 2 eixos de simetria. O que seria um eixo de simetria? Eixo de simetria é quando eu divido a figura exatamente ao meio e ambos os lados ficam exatamente iguais. Então, notem, ó, ele coloca um retângulo e um quadrado. Como eu disse anteriormente, o quadrado ele pode ser considerado um retângulo, porque ele tem a característica de um retângulo, que é os 4 ângulos de 90 graus. Então, ó, exatamente aqui, ó, eu divido o meu retângulo ao meio. Esse é o eixo de simetria. Um eixo de simetria. Segundo eixo de simetria. Ele divide a figura ao meio em 2 partes exatamente iguais. Vamos lá para a nossa quarta propriedade. Nossa quarta propriedade, ela diz o seguinte: todo retângulo possui diagonais congruentes. Ou seja, o retângulo ele tem 2 diagonais, que é aqui, ó, DB e AC. Essas 2 diagonais são congruentes. O que seriam diagonais congruentes? Elas são iguais, tá? Elas possuem o mesmo tamanho. Então, isso vai acontecer sempre no retângulo, ok? Vamos lá, nossa quinta propriedade. Nossa quinta propriedade diz o seguinte: toda diagonal do losango é um eixo de simetria. Quando eu passo a diagonal em um losango, eu estou dividindo ele ao meio, assim como o retângulo, tá? Passando essa diagonal, eu estou dividindo a figura exatamente em 2 partes iguais, que seria o eixo de simetria, algo que divide a figura ao meio, ficando ambas as partes exatamente idênticas. Tudo bem? Vamos lá, nossa quinta propriedade. Nossa quinta propriedade, sexta, desculpa, ela diz o seguinte: as diagonais de um losango são perpendiculares. O que são diagonais perpendiculares? Elas formam ângulos de 90 graus. 2 retas perpendiculares, quando elas se cruzam, elas formam 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, as diagonais de um losango faz isso. Então, ó, notem, no losango e também no
quadrado, já que o quadrado ele pode ser considerado um losango porque ele possui os 4 lados iguais. E a nossa última propriedade, que seria a nossa 7ª propriedade, ela diz o seguinte: as diagonais do losango são bissetrizes dos ângulos internos. O que é uma bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em 2 ângulos exatamente iguais. Então, ó, quando eu passo aqui a diagonal, eu divido esse ângulo existente em 2 ângulos exatamente idênticos, com as mesmas medidas, ok? Então, é isso, galera. As nossas propriedades aí são algo bem teórico mesmo, tá? É análise e interpretação do que está sendo apresentado. Então, vocês vão analisar os exercícios aí. Nós vamos ter alguns cálculos também, algumas coisas que ficarão como desafio para vocês, mas é pouquinho. A maior parte mesmo é interpretativo, é relacionar as propriedades e escrever o que elas dizem. Então, como lição de casa, vocês têm a página 62, 63, 64 e a TC 21. Galerinha, até a nossa próxima aula. Valeu, até mais!